Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, é a pastora Márcia. Quero deixar uma meditação para os irmãos aqui, nesse finalzinho de noite. Estava fazendo um atendimento de libertação. Só agora que eu tive um tempinho para falar com os irmãos. E eu mandei essa semana o Salmo 90. E eu quero meditar um pouco nesse Salmo 90, porque fala muito. É um salmo muito contemporâneo, fala muito aos nossos dias, fala muito das coisas que nós temos vivenciado na nossa vida, de como a gente tem gastado nosso tempo. Alguns versículos do Salmo 90 que eu quero ler. O 1 fala assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu é Deus. O 3 fala: Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: Retornem ao pó, seres humanos. E no 4 fala: De fato, 1000 anos para ti são como os dias de ontem que passou, como as horas da noite. No 7 fala: Somos consumidos pela sua ira e atemorizados pelo teu furor. Conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da sua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Até aqui, irmãos. Olha só, o Senhor está nos falando nesse salmo, ele é um salmo muito revelativo de Deus. Primeiramente, o salmo fala que o Senhor ele tem controle de tudo, que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, ele é o nosso refúgio de geração em geração. Começando pela afirmação do capítulo 1. Geração em geração. Uma geração é 100 anos. O Senhor passa, através de geração, a sua bênção, a sua proteção, o seu refrigério. E ele fala também no 4 que ele é que faz com que o homem retorne ao pó. O Senhor tem controle da nossa vida, dos nossos dias. Ele diz que antes que os nossos dias existissem e fossem determinados, ele já tinha todos escritos no seu livro. Então, nosso Deus ele tem um controle total da nossa vida. E ele também fala no 7, que é muito interessante, que ele conhece as nossas iniquidades, e essas nossas iniquidades não, e nossos pecados mais secretos não estão escondidos da sua presença. Então, muitas vezes a gente está pensando que pode fazer as coisas, pode pecar, pode agir de qualquer jeito, e o Senhor não sabe, e o Senhor não está vendo. É por isso que muitas vezes a gente está em tribulação, está em provação, não sabe por quê, mas é porque nada escapa aos olhos do Senhor. Então a gente tem que ter esse cuidado, meditar na palavra do Senhor dia a dia e tentar caminhar na retidão das suas promessas, da sua palavra, porque ele fala que a nossa vida é muito passageira. Ele está falando que uma pessoa que chega aos 70 anos, né, tem sucesso, porque aos 80, passando disso, ele está dando uma margem de longevidade de vida aqui, uma margem geral populacional, que para a nossa era foi determinado isso, porque o Senhor foi baixando os anos de existência do ser humano, de acordo porque ele foi pecando e o Senhor foi diminuindo a permanência do homem sobre a terra. E a nossa geração, essa é a determinação, né? Que a gente, quem consegue viver até os 70 anos, é uma pessoa bem-aventurada. Até os 90, nossa, é muito bem, muito abençoado, né? Mas o Senhor fala, olha, passou de 70 anos, vai ser canseira, enfado, doenças. Então, o que a gente pode fazer, irmãos? Eu sempre digo, aprender a contar os nossos dias. Então, ele no 12 ele fala, ó, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabe como é contar os dias, irmãos? É todo dia acordar e celebrar a vida. Tentar viver da melhor forma possível os seus dias, alegres com a sua igreja, com a sua família, agradecidos a Deus pelo que o Senhor tem dado para você, pela tua saúde, pela tua sabedoria, pelos teus filhos, pelo teu emprego. Tem gente que amanhece o dia já reclamando, triste,
Sabe, irmãos, nós temos que aprender a viver, por isso que a gente tem que contar. Hoje, mais um dia, eu estou vivo, eu estou com... É isso que o Senhor está falando, ensinar a contar os nossos dias é tentar usufruir da melhor forma possível os nossos dias. É claro que a gente trabalha, que é um corre-corre, que tem problemas, mas tentar minimizar sempre a coisa negativa. O que eu tenho ensinado para vocês, tenta minimizar o problema, tenta dividir esse problema em partes e resolver ele. Tenta minimizar, irmãos, porque se você não sabe, nossa vida, digamos assim, é só um intervalo, né? Existe um começo e um fim, nós vivemos no intervalo. E se a gente não sabe usufruir, isso é tão pequeno. Tem gente que não vai chegar aos 70 anos, irmãos, que vai morrer muito mais jovem. Então você não sabe quanto tempo te resta. Então o que o Senhor fala? Olha, eu te abençoo, eu quero mudar os teus planos, eu quero te dar uma vida melhor, mas eu não quero pecado escondido, eu quero que você seja uma pessoa purificada diante da minha presença. O Senhor diz que tem pensamentos sobre nós de bênção, de paz. A gente sempre acha que Deus, Ele está pensando sobre nós, está tentando nos julgar de alguma forma. É um pensamento distorcido, irmão. Deus quer te curar, Deus quer te abençoar, Deus quer te libertar. Deus quer o melhor para a sua vida. Inclusive, Ele já traçou um plano para te resgatar do pecado, das coisas erradas que você praticou. Por isso que existe o Ministério de Libertação, que já é uma bênção, é um braço de Deus para trabalhar na vida das pessoas, para ajudar as pessoas a entender, ver o espelho delas mesmas, entendeu? Começar a agir, começar a se posicionar. Então, essa palavra é muito poderosa. Ela nos ensina a contar os nossos dias. E no final, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida, Senhor, para nós a obra das tuas mãos. O que significa isso? Porque o Senhor tem muitas coisas boas, a gente está querendo consolidação, ver a obra do Senhor atuando, mostrando, a gente vendo. Sabe, quando eu saio de uma sessão de libertação e eu vejo que a pessoa foi alimentada de alguma forma, ela foi purificada, ela foi liberta, ela sai leve. Isso é a obra de Deus sendo consolidada na vida da pessoa. A pessoa sai dali ciente que Deus a ama, que Deus, ele planejou aquele momento para a vida dela. Isso não é grandioso? É grandioso. Então são dos detalhes que o Senhor mostra o seu amor e sua bondade para nossas vidas. Medita na palavra do Senhor, irmãos. Acredita no nosso Deus, acredita que Ele tem o melhor para a tua vida. Para de pensar negativo, para de ver a sua vida de forma angustiada, amargurada, cheia de problemas. Quanto mais você fica batendo nos problemas, os problemas se intensificam mais. Quanto mais a gente fala negativo, a coisa piora. Não azeda a tua vida. Tenta adoçar a tua vida, tenta minimizar as coisas. Não recebe esse impacto tão pesado. Por mais que a circunstância esteja parecendo que ela vai te engolir, ela vai sucumbir, mas olha só, o Senhor, Ele tem poder para mudar as circunstâncias. Ele tem poder para te dar força para que você consiga passar por essa prova, por alguma coisa que você está vivendo que talvez você entenda, meu Deus, isso é muito grande para mim, eu não estou conseguindo. Mas você tem que aprender a desenvolver a fé. Eu estava falando agora há pouco que a fé é um ato de humilhação, é um ato de, de você ter um pouco de humildade, porque você vai para a presença de Deus não só para pedir, mas para ouvir o que Deus tem para você. Porque você pode observar no Novo Testamento, quando Jesus curava, ele só curava quando a pessoa chegava até ele arrependido, contrito, se humilhando, eles reconheciam ele como Salvador. Observe como a cura era instantânea, porque a pessoa dizia, você é mestre, o Senhor pode me curar, é um ato de humildade. O Senhor vai se direcionar na tua vida quando você aprender a lidar com Ele na simplicidade, quando você aprender a ser humilde, quando você saber pedir. É por isso que Ele fala, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Porque a gente acha que Deus é obrigado a fazer as coisas, a resolver os nossos problemas. Deus não é obrigado a resolver seus problemas, porque tem problema, irmão, que é você mesmo que criou. Você tem que resolver, mas Deus pode te dar sabedoria para achar a melhor solução para esse problema. Eu acredito que até tem mão de Deus em muita coisa, porque eu já vi a mão de Deus na minha vida, que problemas até que eu me meti, que eu não estava conseguindo sair, e Deus
de forma sobrenatural mostrou uma saída. Até nisso Deus tem cuidado da gente. Ele tem cuidado, ele fala assim, olha, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu, vosso Pai Celeste. Ele sabe dar tudo de bom para quem Ele ama. Então a gente tem que, cada dia, irmão, parar de frieza espiritual, se aproximar de Deus. Tem um minuto, tem um momento do nosso dia para ter comunhão com o Senhor, para ler a palavra, para falar com Ele, mesmo que você não saiba orar. Não se preocupa, irmão. Começa, você não vai conseguir orar muito, 1 hora, 2 horas. A gente começa orando, falando 2, 3 palavras. Cada dia você vai falando um pouco. Daqui a pouco você está orando 10 minutos, 20, 1 hora, 3 horas durante o dia. O importante é você começar a falar com Deus. Não tem como Deus se apresentar e se manifestar para você se você não tem um relacionamento. Você vai confiar algum segredo para alguém que você não conhece, que você não tem intimidade? Pensa, é uma lógica. Deus vai se revelar para você à medida que você se aproxima dele, que você aprende a contar os dias, a cada dia, se alegrando na presença de Deus. Tá bom? Então, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou mandar novamente o Salmo de 90, que eu gravei em áudio, para você ouvir. Para quem entrou agora no grupo, quem não ouviu, ou quem não conseguiu ver ainda, para você meditar que esse salmo é lindo, ele fala muito para a nossa vida, para a gente se atentar, para a gente valorizar o que o Senhor tem nos dado, para a gente aprender a contar os nossos dias, para a gente ser pessoas agradecidas pela vida que o Senhor nos deu. Amém? Eu quero te desejar uma excelente noite na presença do Espírito Santo, que você sonhe, mas sonhos proféticos, que você não tenha uma noite atormentada nem turbulenta, mas que o Espírito Santo te dê um sono tranquilo. Eu oro para que o Senhor guarde o teu sono, guarde a tua casa, a tua família. Amém? Eu desejo a todos uma excelente noite. Paz seja convosco.